Todos nós temos um desejo em comum, o de ser aceito e querido por todos. Quando somos realmente verdadeiros e fiéis a nossos próprios sentimentos, vemos reações positivas das pessoas, nos sentimos mais felizes, entusiasmados e, finalmente, em paz conosco. Porém, este forte desejo de ser querido e aceito traz também uma consequência, o medo de que essas coisas não aconteçam. E é por causa desse medo que ficamos travados e não temos a coragem de sermos verdadeiros e leais a nossos próprios sentimentos e impulsos, o que gera estranhamento social e interações estranhas e até entediantes entre as pessoas. Nós caímos na armadilha de tentar impressionar, mas o que falhamos em enxergar é que não precisamos impressionar a ninguém. A opinião mais importante é a nossa própria, e apenas sendo nós mesmos, de verdade, é que podemos realmente impressionar, pois é justamente esta peculiaridade, esta singularidade que é sermos nós, que as pessoas realmente desejam ver. Elas querem ouvir você contar a elas sobre seus sentimentos únicos e pessoais, e elas querem ver você se comportar da forma que só você pode, quando está sendo você de verdade. Porque apesar de você achar que você é o único estranho no mundo, todos acham isso de si mesmos, e todos acham que são os únicos também. E tudo que as outras pessoas querem de você é presenciar o seu verdadeiro eu e serem asseguradas de que elas não são as únicas que têm sentimentos tais quais desejos incomuns, medos absurdos, paixões incontroláveis, obsessões, fúrias, toque, pena, alegria, felicidade, fé inabalável e amor verdadeiro. Portanto, quando apontamos para uma pessoa e dizemos que ela é estranha, entediante ou esquisita, estamos apenas apontando para uma pessoa que não se conhece de verdade e que não conhece suas próprias emoções e impulsos, ou que não tem a coragem de expressá-los. Por outro lado, uma pessoa maneira, divertida, excitante é uma que está conectada consigo mesma, que tem a coragem e o entendimento para compartilhar os seus sentimentos tais quais de desejos incomuns, medos absurdos, paixões incontroláveis, obsessões, fúrias, toque, pena, alegria, felicidade, fé inabalável e amor verdadeiro, e todos os outros sentimentos que essa pessoa sinta. Pois uma pessoa excitante não é uma que viajou o mundo por 102 países diferentes ou que leu 5.589 livros ou até uma que foi campeã do mundo de Krav Maga. Uma pessoa excitante não é uma que fez coisas excitantes ou até uma que se veste de maneira excitante. Uma pessoa excitante é apenas uma que tem a sensibilidade para saber como está se sentindo a cada momento e que tem a coragem para expressar estes sentimentos sempre. Para ilustrar isso melhor, um ótimo exemplo é a arte. E o melhor exemplo que conheço dentro da arte é o do escritor Anton Chekhov. Se você não conhece, ele foi um escritor russo famoso pelas suas histórias serem super originais e queridas por todos. Elas eram tão queridas pois a origem da tensão e do drama das histórias, diferente das histórias de outros autores, vinham de questões comuns da vida, questões que eu, você e qualquer um vive. Mas então, o que fazia essas histórias serem tão boas? O que fazia isso acontecer é que elas eram escritas de uma forma tão singular e tão sensível que só podiam ser de fato a expressão dos sentimentos próprios e únicos de Chekhov, sentimentos verdadeiros e inalterados, sem nenhuma forma de hipérbole e exageros como existem em outras histórias, por exemplo. E para acentuar essa sensação de verdade, ele escrevia com uma técnica chamada fluxo livre de consciência, em que se parece que tudo que ele escreve são apenas seus próprios pensamentos, de forma livre e ininterrupta. Isso dá à sua escrita uma sensação de verdade tão excitante e tão magnética que prende o leitor de forma tal como se ele estivesse presenciando a história não de um personagem, mas de uma pessoa tão real quanto ela mesma. Uma pessoa que tem devaneios tão frenéticos e aleatórios como qualquer outra, tal qual como pensar nas ondas do mar na praia, para imediatamente em seguida pensar em como elas o lembram da vida e da morte e como elas vão continuar batendo após sua morte, e imediatamente começar a pensar em sua amante e ir embora para casa. Um turbilhão de pensamentos e sentimentos verdadeiros em questão de alguns poucos momentos. Veja bem, quando você está em uma interação social, é tudo isso e só isso que deseja da outra pessoa. Um brilho de vida tão real e tão verdadeiro quanto o de Chekhov. E da mesma forma, é também justamente isso que a outra pessoa espera de você. Acontece que mesmo quando se deseja ser completamente fiel aos próprios sentimentos e acredita ser fiel a eles, muitas vezes as pessoas não o são, porque nem ao menos sabem o que estão sentindo. Não é de se espantar que crianças de 5 anos sejam muitas vezes mais excitantes do que adultos de 45,
Pois quando você era criança, você era inocente e inexperiente em relação à vida em sociedade. Você era instintivamente espontâneo e verdadeiro para consigo mesmo. Fazia o que quisesse, se comportava como sentia vontade de se comportar e sentia tudo, de forma verdadeira e livre de julgamentos. Enquanto crescia, porém, você foi se desconectando de si, não de forma natural, mas de forma imposta pelos diferentes aspectos da sociedade. E é possível que hoje você tenha até medo de seus verdadeiros sentimentos, pois existe a possibilidade de que eles não sejam considerados por você como dignos, e então você se fecha para si mesmo de todas as formas possíveis e faz de tudo, menos conhecer os seus próprios sentimentos, os verdadeiros medos e as verdadeiras barreiras internas, como o próprio desenvolvimento e conhecimento pessoal. Mas então, existe uma solução para tudo isso? A resposta é sim, e ela é muito mais fácil do que você imagina. Basta apenas um pouco de atenção, coragem, foco e direcionamento. E você consegue tudo isso com uma simples pergunta, tal qual: como eu me sinto exatamente agora?